Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos aí ao nosso webinar do Azure OpenAI e RPA Microsoft para o mercado financeiro. Eu me chamo Paulo Fernandes e eu vou ter aí o prazer de passar essa próxima hora com vocês, né? Quero primeiro aí agradecer, eu vejo aí alguns clientes, agradecer a todos pela participação. E aqui o nosso objetivo hoje é apresentar um conteúdo, né, um tema que é bastante conhecido, aí, bastante falado, né, mas também trazer um tema que tenha um uso prático, né, algum uso prático para vocês. Então a gente vai também aí apresentar como a Microsoft e a Alpha tem ajudado os nossos clientes nessa transformação, né, nesse momento de revolução, eu diria, usando as soluções da Microsoft. Bom, só para... Já acabei de me apresentar aqui. Na Alpha People, eu sou responsável por atendimento a uma carteira de clientes do mercado financeiro. E a gente está aqui com esse galã aqui de gravata, que é o Hernani, né? O Hernani é o nosso especialista aí, que vai nos ajudar na demonstração. Hernani, bom dia, tudo bem aí? Desculpa, o microfone estava fechado. A clássica. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado aí, Hernani. Bom dia. Bom, nossa agenda aqui, né? A gente vai falar rapidamente sobre a Alpha, para aqueles que não conhecem, né? Vamos falar de algumas tendências do mercado financeiro. Vamos mostrar aqui o ecossistema da Microsoft, a plataforma de negócios que a Microsoft entrega aí ao mercado. Vamos fazer uma demonstração aí, contando muito com o apoio do Hernani. Depois a gente vai falar maneiras de iniciar essa jornada e vamos deixar aqui perguntas e respostas ao final, né? Se vocês, como a Jéssica já comentou, se vocês tiverem questões, por favor, coloquem aí no chat e aí no momento adequado a gente vai respondendo, tá? Lembrando só que aqui a nossa agenda vai ter uma leve ênfase a falar de inteligência artificial e RPA Microsoft. Bom, falando da Alpha People, para quem não conhece, né, hoje a Alpha People é um dos principais parceiros globais da Microsoft na linha de soluções de negócio, Microsoft Dynamics e Power Platform. Então, quando a gente fala de Dynamics, a gente está falando toda uma solução de CRM, né, de experiência de cliente e Power Platform. E também a gente tem um grande expertise com dados, né? Então, a gente tem essa competência de Data e Analytics. E o principal aqui que o nosso foco, a nossa missão é só soluções de negócio Microsoft. Nós somos esse tipo de parceiro. A gente está em 14 países, estamos há mais de 20 anos aí no mercado, né? Temos aí próximo a 700 colaboradores e a gente vem aí por mais de 10 anos consecutivos recebendo o reconhecimento da Microsoft através do Inner Circle. O Inner Circle, para quem não conhece, é o grupo dos principais parceiros globais da Microsoft, né, que demonstram excelência na entrega de projetos, né? E com isso, a gente, fazendo parte desse grupo, a gente tem acesso aos principais executivos da Microsoft, do time de produtos, para saber um pouco mais da visão e da estratégia do produto. Falando aqui da nossa operação no Brasil, né, a gente já está aqui desde 2004, nós fomos o primeiro parceiro Microsoft a iniciar essa jornada do Microsoft Dynamics aqui no Brasil, né? A gente tem aí escritórios, a gente está aqui a nossa matriz em Alphaville, mas temos escritórios em Recife, Belo Horizonte, Porto Alegre, e a gente tem hoje em torno de 250 colaboradores aí que são especialistas na plataforma com centenas de projetos aí implantados. Falando um pouco do nosso portfólio, né, para que vocês conheçam, iniciando aqui pelos clientes, né, vocês aqui, não é à toa que vocês estão no centro. A Alpha People, como consultoria, a gente consegue abordar o tripé tanto de tecnologia, como de processos e método e pessoas, né? Então, a gente está aí, quando a gente fala de Microsoft Dynamics e Power Platform, nós estamos em todo o ciclo de implementação de um projeto, né? Isso vai desde dali da parte de consultoria inicial, com a montagem de um business case,
com sessões de ideação usando Design Thinking, a implementação do projeto propriamente dito, né? A gente também tem aí desenvolvimento, né? Temos uma fábrica de software que desenvolve tanto para os projetos como sob medida, e a gente trabalha tanto no método Waterfall como também método ágil, né? Então a gente tem o expertise. A gente tem aqui uma unidade de serviços gerenciados que dá suporte aos nossos clientes, tanto para Dynamics como para Power Platform. E a gente também tem uma expertise em soluções desenvolvidas para mercados, com destaque aqui, no nosso caso, para Financial Services, né? Então, a Alpha People, com base na nossa experiência já de muitos anos de mercado financeiro, a gente desenvolveu aceleradores, né, que ajudam a garantir os sucessos dos projetos dos nossos clientes, usando esse expertise do time de consultoria e do nosso time de inovação. A gente tem uma área de inovação aqui também. Também conseguimos fazer licenciamento de nossos clientes no formato CSP, e a gente tem aqui um braço de educação. Então, aqui a gente consegue formar tanto os nossos profissionais como os profissionais dos nossos clientes, né? Ajudando, inclusive, em temas de certificação da plataforma. E também a gente tem aí capacitação para outros parceiros também de Microsoft Dynamics. Aqui são alguns dos nossos clientes. A gente, como eu mencionei, temos aí centenas de projetos com inúmeros clientes aqui no Brasil e milhares aí no mundo. Tá? Depois eu tenho uma lâmina aqui que a gente vai falar um pouquinho mais do nosso expertise para o mercado financeiro. Bom, antes da gente adentrar aqui na apresentação da plataforma, eu gostaria de falar um pouquinho sobre os desafios aí e tendências do mercado financeiro. Eu trouxe aqui para vocês, para a gente passasse aqui, uma pesquisa, um relatório, na verdade, realizado pelo American Banker desse ano, é um relatório recente. Esse relatório, ele traz algumas tendências do mercado financeiro, né? Primeiro é que a maioria dos entrevistados, né, eles acabam vendo aí no cenário econômico uma reação econômica, né? Mais uma recuperação, diria, mais para o próximo ano, de 2024. De qualquer maneira, né, apesar desse cenário de conservadorismo nos investimentos, essas tendências aqui, com certeza, atraem a atenção e os investimentos das instituições financeiras, como o próprio relatório menciona. O primeiro, quando a gente fala aqui de foco, né, em inovação e automação, a automação realmente é fazer mais com menos, né? Então, como a tecnologia, né, como uma revisão criteriosa aí dos processos, a gente pode pensar em automatizar os nossos processos para ganhar escala e ganhar eficiência. Quando a gente fala de inovação, num cenário de mercado de incertezas como o nosso, a inovação sempre é muito bem-vinda, né? A inovação, a gente pode pensar em formas de levar os produtos que são desenvolvidos com mais rapidamente para o mercado, né? Então, quando a gente fala aí do time to market. Então, quando a gente fala de inovação e automação, é tendência do mercado financeiro. Claro, o segundo aqui, a gente já entra na inteligência artificial como prioridade na jornada, principalmente do cliente, né? Eu acho que aí também é necessário dizer o quão quente é esse tema, né? Inclusive, é parte aqui do nosso webinar. E hoje a inteligência artificial já é uma realidade nas grandes empresas, já é amplamente utilizada, e as menores empresas também estão iniciando a sua jornada, né? Quando a gente fala de inteligência artificial na jornada do cliente, a gente pode falar de inúmeros usos, mas começamos ali pelo encaminhamento do cliente ao canal mais adequado a ele, né? A gente pode falar também de personalização, né, nos pontos de contato. Então, isso aí garante uma melhor empatia, né, nas atividades de relacionamento com o meu cliente. E a parte de
trazer, levar poder à ponta, principalmente para os nossos colaboradores que fazem o atendimento ao cliente. Então, a inteligência artificial tem essa capacidade de unir diversas fontes de informação, cruzar essas fontes de informação e ajudar ali quem está tendo contato a prestar a melhor experiência ao cliente. Além disso, a gente tem sempre aquele grande desafio, né, do mercado, que é a conformidade e o gerenciamento de riscos, né? O mercado financeiro é um mercado altamente regulamentado, né? Então, só por isso, a gente já tem os desafios, né, de estar adequado e conforme a esses elementos, requisitos regulatórios. E, além disso, entra o tema de risco, principalmente quando a gente tem aqui, hoje, cada vez mais, né, uma força de trabalho que está aí, um time, né, que está conectado muitas vezes remotamente, digitalmente, né, e trafegando ali, às vezes, informações sensíveis, né, de clientes. E então há, sim, uma preocupação de garantir que essas informações não sejam vazadas, né, que essas informações tenham uma boa utilização. Então, a gente está falando aqui de protocolos de segurança, investimentos em autenticação, criptografia, ponta a ponta, né? Então, toda essa parte de conformidade e armazenamento também dos dados, né? Quando a gente fala de otimização do trabalho híbrido, né, para produtividade e segurança, acho que é uma continuidade ali do que a gente falou, né, a busca do mercado financeiro por soluções, né, plataformas de colaboração que permitam esse tipo de trabalho de uma forma segura e realmente colaborativa, né? Então, quando a gente fala de soluções de colaboração, a gente pode, por exemplo, pegar o Microsoft Teams, que consegue, além de ser uma plataforma ali de comunicação, ela traz elementos, traz informações e sistemas operando nesse front de produtividade. Isso é totalmente conectado e a gente vai mostrar isso um pouco mais na nossa apresentação. E, por fim, aqui a gente vai falar de simplificação e modernização de aplicativos, né? Então, o que a gente está falando? Está falando da migração cada vez mais forte para nuvem, né? Para cloud. E aí, quando a gente fala da migração para cloud, a gente está conectando esses 4 tendências anteriores, porque a cloud permite que eu consiga inovar mais rapidamente. Eu trago os elementos de inteligência artificial, né? A gente vai falar sobre isso aqui no nosso evento, né? Com o Azure OpenAI. A gente vai falar também de plataformas na nuvem que são extremamente seguras, né? E também ferramentas em nuvem de colaboração. Então, quando a gente fala desse esforço de modernização para a nuvem, a gente está conectando todas essas tendências. Bom, gente, até aqui eu dei uma rápida passada. Agora a gente vai começar a entrar um pouquinho mais da visão da Microsoft, o que ela vem entregando para o mercado. E aí eu tomo a liberdade aqui, gente, de explorar um pouquinho mais de como esse ecossistema rico que a Microsoft traz de aplicações de negócio é utilizado aí nos nossos clientes do mercado financeiro. Bom, primeira coisa, eu gosto muito desse slide, né? Porque esse slide aqui, ele mostra o tamanho do investimento e o compromisso da Microsoft com o mundo empresarial, né? Então, com o mercado financeiro. Depois até vou pedir aí para a Jéssica colar aí no chat o slide, né? Mostra um pouquinho mais de detalhe até do que eu coloquei aqui, né? Aqui é mais um slide mais focado, onde a gente está falando do quê? De aplicações. A Microsoft tem aplicações que trabalham os dados e processos de negócio, né? Então, o que a gente está falando? A gente está falando de aplicações de front e back-office. Então, a gente está falando de CRM e está falando de ERP, né? Então, quando a gente está falando de CRM, a gente está falando que a Microsoft, que é uma solução modularizada, tem tanto para vendas, então a gente tem aqui um módulo de vendas, inclusive com o Viva Sales, o Hernani vai falar, então a gente já começa a falar de inteligência artificial embarcada. A gente tem o marketing aqui, permitindo a criação de jornadas e automação de jornadas, usando inclusive recursos de inteligência artificial.
Temos a parte de atendimento a clientes, né? Então, a omnicanalidade, né? O autoatendimento. Então, isso tudo já é disposto aqui na solução, né? Nesse aplicativo de Customer Service. E aí a gente tem esses dois aplicativos aqui, que nem a gente vai explorar tanto na nossa apresentação, mas a Microsoft tem uma linha de ERP que atende já toda essa solução baseada em nuvem que atende ao mercado. Além disso, a gente tem aqui como intrínseco a essa solução uma plataforma low-code, né? Então, toda a extensão dessas aplicações aqui que a gente está falando, né? Todas essas caixinhas e novas caixinhas que o cliente queira desenvolver, né, específico dos seus processos, a gente consegue fazer isso com aplicações com pouco código, né? Então, e aí a gente está falando de aplicações como Power BI, né? Quando a gente fala de inteligência, Business Intelligence, a gente está falando do Virtual Agents para chatbots conectados também a IA, Power Apps, então, para desenvolvimento de aplicativos, Power Pages para sites e o Automate para automação de processos. E aí a gente vai falar aqui principalmente de RPA. Lembrando que tudo isso, toda a beleza desse ecossistema é que ele também está integrado a todo o stack de colaboração Microsoft. Então, eu estou falando de Office 365 e estou falando de Microsoft Teams, né? Então, essa integração, né, permite que, por exemplo, que eu aqui no módulo Sales possa iniciar um fluxo de aprovação de uma proposta, que o meu diretor vem aqui no Microsoft Teams, ele recebe um card e sem precisar sair do Teams, ele aprova aqui uma proposta que foi gerada pelo módulo de Sales, tá bom? Também existe aqui um braço forte, né, de aplicações já pré-concebidas, soluções. A Microsoft valoriza muito essa cadeia de parceiros que desenvolvem soluções, na qual nos incluímos também, evidentemente. E existe uma parte aqui de insights, né? Então, as soluções da Microsoft elas já trazem elementos de inteligência artificial conectados, a gente vai explorar isso na nossa apresentação. E aqui eu também quero dar destaque, quando a gente fala de insights, para o Customer Insights, que é a solução da Microsoft de dados, na qual eu consigo cruzar dados de sistemas legados do mercado financeiro, de bancos e seguradoras, com dados que estão no Microsoft Dynamics e gerar aí insights importantes para que eu possa interagir com meus clientes, né? Lembrando que aqui a gente vai dar mais destaques ao Power Automate e aqui embaixo ao Azure OpenAI. Então, o Azure OpenAI é a iniciativa da Microsoft, onde a gente está encapsulando, né, trazendo os serviços do OpenAI para dentro da plataforma, né? Então, todas essas aplicações, elas bebem dessa grande fonte da inteligência artificial e também eu posso desenvolver novas aplicações que vão consumir todos esses elementos de inteligência artificial que a gente vai explorar aí na nossa apresentação. Seguindo um pouquinho aqui, só para vocês terem uma visão, talvez esteja um pouquinho pequeno aí, peço desculpas, mas é só para que vocês tenham uma ideia de referências que aqui a Alpha People Brasil tem quando a gente fala de mercado financeiro. Então, aqui a gente tem referências como seguradoras, grandes empresas de câmbio, bancos de investimento, bancos de montadora, bancos privados, bancos públicos, né? Bancos de investimento. E aí, quando a gente fala dessas referências que a gente tem aqui, nesses muitos anos de atuação, temos aqui também que tipo de processos e funcionalidades essas instituições têm mais interesse. Então, primeiro, a gente tem aqui as atividades de relacionamento e a visão 360 graus. Então, normalmente, os projetos com a nossa plataforma integram com os sistemas legados do cliente para justamente trazer essa visão mais completa e ampla do cliente e agora mais ainda com a inteligência artificial. E a parte, claro, de atividades, de interações com os nossos clientes, né?
Depois disso, a gente tem aqui o atendimento. O atendimento é super importante, né? Então, como eu comentei, a plataforma já tem recursos de omnicanalidade, autoatendimento, né? Então, temos plataformas completas de atendimento ao cliente. E, por fim, aqui, mas não menos importante, esse seria os top 3, esse seria o terceiro, a parte comercial, né? Então, gestão, captação de clientes, desenvolvimento de negócios, né? Ofertas, campanhas. Então, isso tudo é foco dos nossos cenários de implementação do mercado financeiro. Além de mais e mais aí, tá? Bom, agora a gente vai entrar aqui no tema da inteligência artificial e logo na sequência a gente vai fazer aí a nossa primeira apresentação com o Hernani. Quando a gente fala de inteligência artificial, eu trouxe aqui um artigo do Wall Street Journal, né, falando aqui sobre o case, que é o case do Goldman Sachs, né, que é um grande banco, uma grande instituição americana, né? Essa instituição do mercado financeiro americano aqui mostra é uma reportagem com o CIO, né, do Goldman, em que ele fala em como ele utilizou a inteligência artificial generativa, nesse caso o OpenAI, para reinventar, revolucionar o negócio do banco, né? Então, depois se vocês quiserem, a gente compartilha o link desse artigo, né? Mas aqui mostra o quão avançado o tema inteligência artificial está, né? Principalmente quando ele já chegou aí ao mainstream, né? Como uma publicação como o Wall Street Journal, né? Então, isso mostra aí a importância do tema, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, esse caso do Goldman, mas de muitas outras instituições, o uso da inteligência artificial é difícil de numerar, né? As opções e cenários são muitos, né? Mas eu poderia falar de alguns aqui rapidamente. Primeiro, detecção de fraude, né? Então a inteligência artificial generativa, ela pode, né, detectar ali fraudes em transações financeiras ou anomalias, né, que podem sugerir uma fraude, né? Então, a gente consegue treinar grandes modelos de dados, né, grandes conjuntos de dados, usando transações que são legítimas e transações fraudulentas, e a IA pode, de fato, dar sinais de que exista alguma atividade mais suspeita, um padrão meio suspeito, né? Esse seria um uso. A avaliação de risco, né? Então, imagina o cenário de dar crédito, né? Então, os bancos hoje, né, têm sido muito cautelosos, né, com dar crédito no financiamento. Então, a inteligência artificial pode ser utilizada também para prever os riscos, analisando histórico, tendências de mercado e o comportamento do cliente, né? Então, isso pode ser utilizado. A experiência personalizada do cliente, então a gente já falou que a inteligência artificial pode utilizar dados do cliente, como, né, histórico das transações, né, gastos, e aí oferecer, trazer ofertas sob medidas, né? E também recomendações. Chatbots e assistentes virtuais também acaba sendo um tema muito utilizado, né, na inteligência artificial, né? Então, a implementação de chatbots e assistentes virtuais alimentados pela inteligência artificial, né? Então, preparadas para responder questões aí escritas em linguagem natural, né? Então esse é um dos grandes usos. E eu acho que aí também a gente poderia falar de gestão de portfólio, então a inteligência artificial também analisar as carteiras de investimento, analisar as carteiras de clientes, fazer cruzamentos e gerar estratégias aí de investimento e de alocação de ativos, tá? Então, as utilizações são inúmeras. Quando a gente fala especificamente de portfólio de inteligência artificial, um grande destaque é, sem dúvida, o Azure IA, né? Então, a Microsoft já há muitos anos tem uma plataforma consolidada de inteligência artificial,
tá? Contando aí com serviços cognitivos, aprendizado de máquina, serviços de bot, mesmo antes do chatbot, do ChatGPT, já existiam essa inteligência, serviços cognitivos, né? Então, tudo isso aqui já existia dentro da plataforma. O que mais recentemente aconteceu foi realmente o OpenAI. A Microsoft tem uma parceria estratégica global, né, com a OpenAI, e hoje todos os serviços do OpenAI, os modelos do OpenAI estão disponíveis dentro da Azure, né? Estão permitindo que toda aquela IA generativa, como o ChatGPT, o próprio GPT, geração de código, geração de imagem baseada a partir de linguagem natural, a gente já tem isso todo disponível dentro do Azure e que pode ser consumido pelas aplicações da Power Platform, das aplicações do Microsoft Dynamics, mas também que possa ser consumida por aplicações que são desenvolvidas pelo próprio banco, pela seguradora, né? Aplicações que vocês desenvolvem, que já tem aí, que conectam ao Azure AI. Então, também existe essa possibilidade aqui, e isso é um grande interesse aí da plataforma. Eu não sei se todos aí estão inteirados sobre também o Copilot, né? Mas a Microsoft agora recentemente também lançou o Copilot, e aqui eu vou dar um pouco mais de destaque ao Copilot para o Dynamics 365 e para a Power Platform. Bom, assim de uma maneira muito resumida, né? O que é o Copilot? Copilot, imagina que é um assistente virtual que é alimentado por inteligência artificial, né? Então é o conceito mesmo, é um assistente. É o assistente daquele usuário, né? Daquela pessoa que está tendo interação com a plataforma, né? O Copilot, ele realmente é projetado, né? Ele foi desenhado para ajudar na navegação dos aplicativos de todo o stack Microsoft, fornecendo, resposta às perguntas que eu posso fazer em linguagem natural, né? Além daquele suporte das tarefas do dia a dia, né? Então, vamos imaginar aqui um cenário para tentar colocar um pouco mais de clareza aqui no que eu estou tentando falar, porque esse tema aqui é extenso, o Hernani vai falar um pouquinho mais. Mas imagina o seguinte, eu posso aqui, por exemplo, desenvolver uma aplicação em Power Apps utilizando o modelo de linguagem natural. Então, eu posso, por exemplo, escrever aqui, desenvolva uma aplicação, eu vou sair um pouco do nosso universo aqui, para a gestão de um pet shop, né? E aí eu posso definir o meu prompt ali, né? Definir quais os elementos que eu quero que criem, né, nessa aplicação. O que vai acontecer nesse momento? O Copilot, que já está ali embedado, né, ao meu Power Apps, vai interpretar o prompt, né? Ele usa para isso os modelos da própria GPT, né, que estão aí embarcados, né, os modelos de aprendizado em grandes bases de dados, né, os que a gente chama de LLMs. Com isso, ele faz essa adaptação e busca essas informações, no caso aqui nosso, no Dataverse, né? O Dataverse é a base ali nativa do Power Apps. Ele vai analisar essas informações solicitadas e vai o próprio falar com o Copilot e o Copilot vai entregar para esse Power Apps uma prévia do que seria essa aplicação. Então já vai entregar as principais entidades, as principais tabelas em um formulário, né? A partir de um comando de linguagem natural, né? Então, o Copilot, então, acaba sendo aqui o grande orquestrador dessa tecnologia, com um destaque. Ele respeita toda a segurança, né, de dados que eu tenho aqui dentro, né? Então, eu utilizo elementos como, por exemplo, o Azure Active Directory. Então, eu uso a segurança do meu AD, os perfis de segurança das ferramentas e utilizo aqui as bases, né, que estão conectadas à plataforma Microsoft. Tá bom? Então, aqui é só realmente dar uma pinçada. Vamos aqui agora para o mais importante. Eu vou chamar meu colega aqui
Hernani, para agora dar uma passada aí, realizar a demonstração do tema de inteligência artificial. E aí, Hernani? Legal, Paulo, obrigado. Obrigado você. Aqui a gente vai falar, então, agora eu vou fazer algumas demonstrações, pessoal, para a gente poder aterrissar, né, um pouco do que o Paulo comentou aqui, do que o Paulo falou, nos trouxe aqui hoje. Bom dia aqui novamente. Paulo, você pode passar um slide para mim, por favor? Então, eu vou mostrar um pouco da onde a gente vai identificar hoje, né, essa questão do IA dentro das aplicações do ecossistema Microsoft, tá? Então, eu dividi aqui em 3 pilares para que a gente possa dar uma passada e ver um pouco disso em cada um deles, tá? Então, na parte de Modern Workplace, então, o que que nós temos aqui? As ferramentas, as aplicações que nós utilizamos no dia a dia. Outlook, Teams, então são as nossas aplicações do dia a dia. Depois a gente tem aqui o próximo pilar, que é o Power Platform, que é a plataforma hoje da Microsoft ali de low code, no code, onde a gente tem 4 principais aplicações ali dentro, que é Power Você Apps, vai Power dentro, comer alguma Automate, coisa, depois Power BI vem para consulta. e... Oi, pessoal, acho que alguém abriu. Obrigado. Power BI e o PVA, que é o bot, que eu havia, né, que o Paulo comentou ali com vocês também. E depois vou passar um pouco ali nessa questão, né, de mostrar um pouco quais essas funcionalidades ali que a gente também encontra embarcado, que a gente encontra disponíveis dentro do Azure. Então, seguindo aqui, eu vou compartilhar minha tela com vocês e vou mostrar primeiro uma funcionalidade aqui do próprio Outlook, tá? Utilizando a questão da inteligência generativa, e onde ali vocês vão poder identificar aqui por trás, a gente vai identificar ali a questão do próprio chat GPT ali dentro, tá? Deixa eu só compartilhar minha tela aqui com vocês. Então aqui, como eu comentei com vocês, o Outlook. Então, só para trazer um pouco aqui do cenário, a ideia aqui é o comercial, né? Então eu vou falar um pouquinho aqui com vocês, mas assim, é o comercial que vai receber um e-mail, no caso aqui, o comercial é o Jorge, vai receber um e-mail do Frederico. Aqui ele ainda está em inglês, tá, pessoal? Porque já está disponível em português, a Microsoft já falou que já existe, na verdade já existe em português, mas ainda não está disponível. Então, muito em breve vai estar disponível em português, mas o uso aqui que eu quero mostrar para vocês aqui vai funcionar em português normalmente, tá? Então, vou trazer aqui para vocês como que essa funcionalidade pode ser utilizada no seu dia a dia ali com o próprio Outlook, tá? Então, o Jorge, que é o comercial, vai receber o e-mail do Frederico, e o cenário aqui é o Frederico quer negociar ali uma proposta que eles vêm conversando para fazer um fechamento, tá? Então, vou dar um start aqui. Então, como vocês podem ver, o Frederico, né, recebeu isso aqui na caixa postal dele, do Outlook, um e-mail falando sobre a proposta que eles estão conversando e que ele tem interesse em negociar os valores aqui com o Jorge. Tá? E aí, a partir disso, o Jorge fez esse entendimento, vai replicar, e aí, nessa replicação, nessa resposta que ele vai passar aqui para o Frederico, ele gostaria de utilizar as funcionalidades ali do Viva, que é a inteligência generativa, para responder ele. Então, trazendo algumas sugestões para trazer uma maior agilidade ali no dia a dia. E aí vocês podem ver que aqui ele já traz, né, algumas sugestões de resposta, como um desconto, ou se ele quiser mandar alguma coisa, alguma dúvida, ou relacionado até à própria proposta em si. Então aqui ele selecionou a sugestão de desconto. Então o que o IA aqui, como vocês podem ver, a generativa está fazendo? Ele está lendo o e-mail, identificando o histórico do que está acontecendo para trazer uma resposta, né? E aqui vocês podem ver, ele traz uma resposta, ele já entendeu que o Jorge, desculpe, o Federico trabalha na Litware, que é uma empresa, agradecendo ali, né, o interesse dele em querer conversar sobre a proposta, e já olhou a agenda do Jorge para propor uma reunião para que eles possam conversar mais a respeito. Então, vocês podem ver que isso foi feito em poucos segundos, tá? Então, isso aqui foi uma gravação ao vivo, foi em poucos segundos e que tudo isso aconteceu. Então, aí agora vou trazer uma outra sugestão, que é se fosse falar diretamente da proposta. E aqui vocês vão ver algo diferente, que então ele já está fazendo esse entendimento, ele já buscou a
proposta que eles estão conversando lá, aqui no caso, dentro do Dynamics, tá? Vocês podem também, ele também pode utilizar o Salesforce para isso, então tanto o Dynamics quanto o Salesforce você pode utilizar. No caso aqui, né, ele já vai trazer essa resposta porque ele olhou lá dentro essa informação e identificou essa oportunidade lá. Então ele já pode ver que ele já trouxe aqui a unidade, qual que é o produto e o valor, né? E aí, falando para ele aqui, é até engraçado, que ele falou, eu já estou utilizando um preço aqui muito justo, mas vamos conversar e também dar uma sugestão de data para poder conversar com ele. Se você acha que está ok, não, ótimo, isso aqui está muito bom. Já faz uma cópia. Então, assim, milissegundos, a resposta já está aqui do outro lado, e aí você pode editar, se quiser mudar o horário ou qualquer coisa dentro desse contexto, você pode fazer alguma alteração. Né? E aí, no caso, como eu comentei aqui, do Dynamics, não necessariamente o Viva precisa ser usado com Dynamics, tá? Mas aqui, no caso, a gente está fazendo uma apresentação onde o Dynamics é a plataforma CRM por trás. Como eu falei para vocês, também pode ser o Salesforce. E aí, como eu te falei, essa oportunidade foi da onde ele tirou aquela quantidade e o produto ao qual o Jorge está negociando com o Frederico. Legal? Então, você pode ver que a inteligência, né, ela faz toda uma análise, todo um histórico, identifica o cliente e sobre o que ele está falando e, com isso, automaticamente ele já acha uma oportunidade lá e traz traz aqui para que eles possam conversar a respeito. Legal? Então, essa foi uma demonstração do Outlook utilizando a parte de inteligência. E agora eu vou pedir um segundinho aqui para vocês que eu vou alterar aqui para mostrar uma questão do Teams. Tá? Então, aqui você já pode mandar um e-mail, o e-mail está pronto, pode editar. E agora eu vou só alterar aqui para mostrar o uso do Teams aqui para vocês também. Então, o que é aqui? Aqui é uma call, né, que o comercial, por exemplo, o Jorge poderia estar fazendo uma ligação para um cliente, e aqui ele vai fazer uma parte de análise dessa ligação, tá? Então, aqui a gente está utilizando o Teams como vocês vão perceber aqui que essa é uma gravação que foi utilizada como Teams, como uma plataforma, mas você também pode utilizar em plataformas que vocês possuam dentro da sua organização, tá? URAs que vocês possuam, mas aqui nós vamos utilizar o Teams. Então, é uma ligação, a ligação já foi realizada, a ligação foi gravada, e aqui traz algumas questões, né? Então, é o cliente falando um pouco da transcrição da gravação, né? Então, tem toda uma parte de inteligência, de análise aqui do que foi conversado, então, na parte de uso da inteligência para reconhecer a fala, né? Da parte linguística, e aí você pode ver que alguns pontos ali estão destacados. Aqui embaixo a parte de sentimento, se vocês podem ver aqui, positivo, neutro e negativo durante aquela gravação. Ele já sugere algumas ações que ele foi identificando durante a conversa, e você pode adicionar ali, por exemplo, um invite. No momento também durante a gravação foi falado sobre o envio de um e-mail, então a própria inteligência ali já reconhece isso e algumas palavras que foram mencionadas, por exemplo, o concorrente, e aí você pode ver que quando seleciona a palavra, ele mostra aonde essa palavra foi dita dentro da própria gravação, tá? Então isso é muito interessante porque traz uma agilidade grande ali, né, no dia a dia, já te propondo ações, já você pode fazer uma análise, você pode olhar a transcrição do que foi conversado, você tem tudo isso na palma da sua mão, de uma maneira muito rápida e ágil e simples, né? Tem uma questão de análise de sentimentos também. Então, isso é o uso também aqui da IA. Tudo isso aqui, claro, essa inteligência ela está embarcada ali hoje dentro do Azure, como o Paulo comentou, e tem toda uma questão de segurança e compliance aqui dentro, tá? E aí trazendo um pouco disso. Então, assim, essa demonstração que foi feita aqui, a gente utilizou o Dynamics aqui, no caso, integrado o Teams integrado ao Dynamics, e essa ligação foi registrada aqui dentro. Mas como eu comentei com vocês, a gente pode utilizar outras plataformas, porque isso é uma funcionalidade que hoje você encontra dentro do Azure, tá? E que já está, né, integrado, embedado dentro de diversas soluções aqui de aplicações de negócio da Microsoft. E aqui eu gostaria agora de mostrar um pouco para vocês a questão do próprio Power Apps, né? Então, como a gente comentou ali, como que, né, a construção ali de uma aplicação e como que eu posso
incorporar inteligência dentro de uma aplicação. Então, aqui eu vou compartilhar aqui com vocês a tela. Tá? Então, eu estou dentro do Make Power Apps, então eu acredito que a maioria de vocês deve já conhecer o Power Apps, que é a questão de low code, no code. E dentro do Power Apps hoje, você já encontra modelos de inteligência que você pode embarcar dentro da sua aplicação. Então, ali, quando a gente estava no Dynamics, hoje o Dynamics, a base do Dynamics de desenvolvimento é o próprio Power Apps, como vocês viram ali, já algumas inteligências já embarcadas lá dentro. Mas você também pode criar a sua aplicação e embarcar essa inteligência dentro de um aplicativo que você queira construir, tá? Então, eu trouxe aqui só para que a gente trazer alguns exemplos e modelos que hoje você já pode utilizar quando você estiver construindo ali uma aplicação dentro da sua organização, né? Independente do tipo de aplicação, você pode vir aqui e pegar um modelo. O que, né, nem tanto, há poucos anos atrás, para a gente desenvolver algo relacionado a uma inteligência, né, era necessário ter especialistas, isso levava um tempo, né, um tempo longo aí para que você pudesse fazer todo esse desenvolvimento e teste. Hoje você já recebe isso basicamente pronto dentro do Power Apps, tá? Então, só para exemplificar aqui algumas coisas, né, extração de informações de fatura, leitura de OCR, sentimento que a gente olhou ali, né? Detectar sentimento positivo, negativo ou neutro, que a gente viu naquela gravação ali do Teams. Então, você tem isso disponível aqui de uma aplicação, caso você queira construir. Detecção de idioma. Então, assim, N funcionalidades, N modelos de IA, hoje você pode encontrar aqui dentro, dentro do Power Apps, e você pode implementar isso de uma forma muito simples, nas suas aplicações, tá? Documentos, textos, dados estruturados, imagens. A imagem, ele pode olhar uma imagem e reconhecer algo dentro daquela imagem. Então, assim, é bem interessante. Eu sugiro para vocês que possam, né, quem tiver acesso, possa navegar. Se quiser conhecer um pouco mais, entre em contato conosco, será um prazer poder falar com vocês sobre isso. A gente tem utilizado isso nos nossos clientes e é algo que está à nossa mão, né? Então, a inteligência, né, hoje está muito em foco essa questão, mas é algo que você consegue implementar de forma rápida e que, com certeza, pode ajudar e trazer alguma agilidade no dia a dia nos processos de negócios. E, por último, eu queria passar um pouco nessa questão aqui com vocês do próprio Azure, né? Então, quando a gente fala ali das soluções de Azure, o que nós temos, né, de soluções que podem ser implementadas dentro das suas aplicações dentro de casa, né? Que hoje você já encontra ali, você visualiza dentro embedado aí muitos dentro das aplicações da Microsoft. Então, aqui, dentro da própria Azure, você tem esses serviços, né, cognitivos que você pode utilizar dentro das suas aplicações, como conversa de fala em texto, que é aquela parte do transcript, ali, né, no Teams, quando eu mostrei para vocês ali o transcript, que ele vai fazendo o reconhecimento de todo o texto. E aqui já existe em português, tá? Isso já está disponível. Ali lá no Outlook, ele vai estar disponível muito em breve, mas aqui no Azure, essa solução já está disponível, tá? Então, você tem aqui diversas outras funcionalidades que a gente pode utilizar. Tradução de fala, questão de idioma, visão, que é a questão da imagem, e o próprio OpenAI aqui que o Paulo comentou, né? Então, os serviços do OpenAI, você pode trazer, né? Na verdade, você pode utilizá-lo através do Azure. Então, assim, qual que é a diferença de utilizar aqui dentro do Azure? É que você tem toda uma questão de segurança e compliance dentro de uma plataforma fechada de enterprise de negócio, né? Então, o Azure aqui é uma base de soluções, de serviços enterprise, onde você tem toda uma segurança e compliance dentro disso, né? Diferente quando você vai para o OpenAI aberto, é uma questão pública. Aqui não, aqui você tem todo uma forma de trabalhar isso e ficar dentro da sua organização, tá? Então, eu quis trazer agora um pouco para vocês esses 3 pontos, né? Então, ali, as nossas ferramentas do dia a dia, num Power Apps ali na construção, como você pode utilizar modelos de IA lá dentro, e como isso hoje também está disponível dentro da plataforma do Azure para você poder colocar, integrar, embedar dentro de soluções que vocês possuam dentro de casa, que não necessariamente precisa ser Microsoft, tá bom? Então, por agora é isso, Paulo. Podemos continuar. Tá bom, Dani. Obrigado aí Daqui a pela pouco a gente tem um pouquinho apresentação. mais aí. Opa! Bom, gente, o Hernani falou aí, apresentou, né, um pouco mais da inteligência artificial, e o segundo tema que a gente vai trazer aqui no nosso
webinar é o RPA, né? Então, a gente vai falar de automação robótica, né, dos processos, usando Power Automate. E aí eu queria só dar uma pincelada bem rápido mesmo, tá, gente? O que a gente está falando, né? O Power Automate, ele tem uma série de usos quando a gente pensa em processos, né? Então, a gente vai começar aqui falando, por exemplo, de automação digital, né, de processos. Então, o Power Automate, hoje, ele tem em torno de 1.000 conectores com aplicações diferentes, né, aplicações de mercado, Salesforce, Mailchimp, inúmeras aplicações que fazem com o quê? Que eu possa, na minha cadeia de valor, nos meus processos, chamar esses conectores e integrar, criando uma visão de processo única, né? A gente também tem uma parte no Power Automate de automação de processos de negócio, né? Então, por exemplo, um fluxo de aprovação. Então, a gente consegue ter ali elementos para criar esses fluxos. A RPA, que é o nosso foco aqui, né, o que o Hernani vai apresentar também para a gente, né, então como eu posso utilizar recursos, né, de automação robótica do Power Automate, né, que são bem desenvolvidos para automação de processos, o AI Builder, ali, que já foi até falado um pouco, né, e a questão de process mining, de task mining, né? Então, eu posso, por exemplo, gravar os passos do meu processo, né? O processo como usuário que eu executo, e o Power Automate analisa, né, aquele processo e pode dar sugestões de automação, né? Falando especificamente do RPA, né? Então, acho que uma forma simples, né, da gente enxergar isso, né, dessa visão, é que eu tenho os fluxos baseados em desktop e os fluxos baseados em nuvem, que é aquele que eu comentei dos conectores aí. Então, eu posso, além dos próprios conectores que a gente desenvolveu, que já existem na plataforma, eu posso desenvolver novos conectores com as APIs de sistemas da empresa, né, do banco, da seguradora. E, ao mesmo tempo, a gente também tem aquelas situações em que eu não vou ter as APIs, né? Mas eu preciso automatizar esse processo. Então, eu vou emular, né, o comportamento humano, né, dos passos que ele executa, né? E aí eu posso ter um modelo de RPA assistido, que é aquele que eu inicio o robô, né, a partir de um usuário, inicia esse robô, ou o RPA automático, né, que não precisa de nenhum suporte, ele sozinho roda e executa as tarefas de acordo com triggers ali definidos. Eu vou passar agora para o Hernani aí, falar um pouquinho mais, mostrar na plataforma. Está contigo aí, Hernani. Obrigado, Paulo. Pode passar mais uma slide para mim, por favor? Vou entrar aqui, mostrar um... Então, a ideia aqui agora, pessoal, é mostrar um cenário, né, do RPA dentro de um fluxo, tá? Dentro de um fluxo do Power Automate, a gente vai trazer ali a questão do RPA, como que o RPA a gente pode encaixar dentro de um processo, de um fluxo de negócio, e aí eu vou trazendo alguns pontos ali para vocês durante a passagem, tá? Só um segundinho que eu já vou apresentar aqui. Compartilhar minha tela. Então, vamos lá, né? Esse cenário aqui que eu quero apresentar para vocês do RPA é um cenário de fatura. Então, é uma empresa que ela recebe dezenas de faturas por dia e ela precisa registrar isso no sistema legado dela depois para uma questão de pagamento, tá? E esse cenário ele funciona ali através de um e-mail. Então, existe um e-mail onde toda empresa que vai mandar uma fatura, que, por exemplo, aqui para Contoso, ela tem um e-mail que ela tem que mandar para aquele determinado e-mail, e ali no assunto vai estar escrito fatura, tá? Isso, por que eu estou falando isso? Isso vão ser os gatilhos para que o Automate inicie o processo, tá? Então, por exemplo, aqui, né, eu tenho uma invoice com determinadas informações aqui que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Então, aqui eu tenho o meu Power Automate, como eu comentei com vocês, ele vai iniciar o gatilho desse Automate, vai ser
quando entrar um e-mail, esse e-mail ele vai ser enviado para alguns desses usuários, e como eu comentei com vocês, dentro do assunto tem uma questão ali de fatura. Então, isso é o que dá o gatilho no Automate, tá? Feito isso, ele vai extrair a informação dentro dessa fatura. Então, tudo de uma forma automatizada, tá? Sem a questão de um humano aqui tendo que fazer algum tipo de ação. Isso é tudo automatizado. Por isso que eu comentei com vocês que é a automação, é o Power Automate, aqueles mais de 1000 conectores que o Paulo comentou, que podem ser utilizados aqui, e dentro desse processo a gente vai utilizar ali também uma questão do RPA, que eu vou passar para vocês daqui a pouco. E aqui um ponto interessante, a gente vai utilizar IA, né, para fazer o que aqui? Ele vai ler o documento internamente, essa fatura, e no processo aqui da empresa, aqui do cliente, ele tem um processo lá dentro da organização dele que é o quê? Faturas cujo valor sejam acima de 2.000, ele precisa passar por um processo de aprovação. Faturas que forem menor de 2.000, já está tudo certo, pode seguir o processo normalmente, tá? E aqui ele vai usar um modelo de inteligência ali com Machine Learning para fazer essa leitura do documento. Vai pegar aqui um modelo, e aqui o documento, esse documento aqui, ele traz aqui também, quando você faz ali o reconhecimento do documento, que você vai pegar aqui, por exemplo, aqui, né, esses campos que estão ali dentro da documentação, ele faz um teste e te traz qual que é a acuracidade dessa análise, desse modelo que você está criando, tá? Então, aqui ele vai editar o modelo, aqui ele traz o tipo de documento, então, eu vou utilizar aqui um modelo estruturado e semi-estruturado, então vocês podem ver que tudo é uma questão de um passo a passo que tem que você seguindo aqui para que tudo possa acontecer. Então, eu vou usar o modelo estruturado, semi-estruturado. Aqui são os campos que eu vou olhar dentro da fatura, então eu já estou trazendo aqui quais são os campos que eu quero que ele olhe dentro daquela fatura, daquele anexo, quando eu recebi aquele e-mail. Aqui, você pode ver aqui, o número 5, quer dizer, ele subiu 5 vezes o documento, não necessariamente o mesmo, tá? Esses documentos, essas faturas, ela pode sofrer uma variação, mas o importante aqui é que você determine dentro delas quais são os campos, né, os valores ali, as informações que você quer que extraia dentro desse documento. E aí esse teste que você vai fazer e já vai deixar pronto, ele é o gatilho automático, tá? Ele não precisa ler, não, todo documento que chegar, ele vai fazer uma leitura de OCR, não. Isso através do Machine Learning e já vai estar pronto. Então, por isso, isso acontece de uma forma bem mais rápida também. Então, como eu comentei com vocês, né? Então, você identifica aqui quais são as informações que você quer que seja capturado. Aqui estão os documentos, né? Cada um aqui, da forma como você selecionou. E aqui você vai seguir, né? Então, ok, fiz todo esse processo, entendi. E aí, como eu comentei com vocês aqui, então, se o valor for abaixo dos 2.000, ele já encerra aqui, manda um e-mail para a área responsável dizendo que uma fatura foi registrada, aprovada e registrada. Caso não, ele vai enviar uma mensagem, que é aquela questão da aprovação que eu comentei com vocês, vai mandar uma mensagem para pode ser uma pessoa ou um grupo de pessoas que sejam responsáveis pela aprovação dessa fatura, né? E nisso você pode colocar uma mensagem também, né? Solicitando aqui que seja verificado essa fatura e que ocorra uma aprovação. E aqui o interessante é que, né, a aprovação também, você tem algumas configurações que você pode trabalhar, que só pode aprovar depois que todos aprovarem, ou se tiver um aprovador principal. Então, tem alguns pontos aqui que podem ser trabalhados. Feito isso, ele segue aqui o processo. Então, como eu comentei ali, ele vai mandar, se caso for negado, né, o porquê que foi negado. Então, ali na aprovação, você pode aprovar ou rejeitar. Se for rejeitado, ele abre aqui if no e já manda um e-mail ali para o responsável da área, informando o porquê que não foi aprovado, com comentários e tudo que foi colocado ali dentro daquele processo. Se for aprovado, aí entra o RPA, tá? Que eu vou mostrar agora para vocês. Então, o que acontece? Essa fatura, quando ele extrai essas informações, ele precisa levar para um sistema legado. E esse sistema legado é um sistema que ele não possui APIs. Então, ele vai entrar naquele processo que o Paulo comentou de
uma automação assistida, que é dentro do desktop da pessoa, tá? Então, ele vai utilizar aqui, rodar o fluxo, né, do Power Automate para o RPA. Então, aqui é a criação do RPA, tá? Então, ele vai selecionar qual é o fluxo do RPA que eu vou utilizar. Power Automate RPA. Então, vocês estão vendo que o RPA está dentro de um fluxo maior, né? Então, aqui eu vou identificar quais são as variáveis, né, imputar essas variáveis aqui dentro. Então, data, aí um nome, né, um exemplo, né, de como que funciona essa questão da data e uma descrição. E aí ele vai seguindo todas essas variáveis aqui. Ele vai trazer um segundo input, aí no caso aqui é a conta, que é o cliente, né, traz um exemplo de um nome de um cliente e aqui a informação. Salvou, né, ele fez isso com todos os outros aqui, e agora ele vai fazer o quê? A gravação. Então, ele vai gravar passo a passo na máquina, no desktop do usuário ali, que é de uma forma assistida, como que ele vai fazer isso depois de uma forma automatizada. Como que o robô vai fazer isso de uma forma automatizada, como se fosse um ser humano, né? Então, aqui vai iniciar a gravação, e aí vai ter o passo a passo. Então, ele vai abrir essa aplicação, esse sistema legado que não possui uma API aberta, ou mesmo que possua, tá? E você queira utilizar uma forma assistida, também é possível, sem problema nenhum. Então, ele seleciona, e aí você pode ver que ele vai fazendo aqui, ele vai gravando passo a passo do que está acontecendo. Então, que ele vai abrir a aplicação, vai solicitar aqui a parte de fatura, e aí ele vai seguindo aqui no passo a passo, tá? Os campos que foram ali identificados, então ele traz aqui um exemplo, como foi gravado, né? Então, como que ele vai gravar isso depois aqui no sistema legado. Pronto, gravou. Então, o que aconteceu aqui? A gente fez uma gravação de como que o robô vai depois trabalhar isso. A questão das janelas ali, né, do campo, na hora que abrir a janela ali dentro. Então, como que ele fez aqui a população, como que vai popular. Então, ele pegou ali a data, ele trouxe uma data, mas é date, né? Então, ele vai olhar o date e vai olhar o account, porque aqui, né, nós temos diversas datas e clientes. Ok, salvei. Então, aqui eu criei o meu RPA, certo? Então, eu estou com o meu RPA aqui pronto, dentro do meu fluxo. Então, só vou finalizar aqui, colocar as variáveis que a gente identificou lá dentro, aqui dentro da automação. Então, a data, né, os clientes e depois todos os outros campos ali que a gente identificou. Legal? Então, aqui, vocês podem ver que o RPA ele vai acontecer em um determinado momento ali dentro do gatilho. E agora eu vou fazer um teste, né? Então, vamos testar. Fazer um teste manual para ver o funcionamento. Então, aqui ele vai trazer o funcionamento do teste. Então, o teste é receber um e-mail, né? Então, vou fazer aqui um novo e-mail, vou mandar um e-mail daqueles e-mails que eu havia comentado com vocês ali, que são as pessoas que são responsáveis por receber a invoice, que vai ser o gatilho, e aqui eu coloco, né, invoice, mais outra informação que você queira, dentro desse e-mail. Estou adicionando a fatura, aqui eu trago algumas informações e vou enviar. Foi enviado, e agora aqui eu estou recebendo aquele e-mail lá que foi encaminhado, tá? Então ele mostrou ali um e-mail, mostrou aqui o e-mail aqui recebido, da fatura também, que foram 2, né? Aqui ele está mostrando o segundo, então com a invoice aqui, tudo certinho. E o que acontece? Essa invoice, o valor dela, vocês podem ver, era acima de 2.000, que dentro do fluxo que eu mostrei ali para vocês, precisa passar por uma aprovação. Então, automaticamente, a hora que fez a leitura e identificou que o valor é acima de 2.000, ele já acionou o gatilho para mandar uma aprovação ali para o grupo de aprovadores. Aí, no caso aqui, a pessoa aqui vai aprovar, no Jeff, vai aprovar, vai submeter, né? E aí ele já traz aqui, né, que a fatura foi aprovada. E com isso, o próximo gatilho é o quê? É o RPA. Então aqui é o robô. Aqui já não é nenhuma ação mais humana. Aquela gravação que nós fizemos do passo a passo é o robô agora que está fazendo aqui, registrando essa informação ali dentro do sistema legado, né? Ele entrou, gravou, salvou, e aí depois disso ele manda uma mensagem aqui no Teams
só para informar o Jeff que a invoice foi aprovada e registrada dentro do sistema, né? Perguntando se ele tem aqui, né, se ele pode fechar esse pedido. Ele diz que yes, e aqui a gente finalizou esse processo de RPA, tá? Então, o objetivo aqui para vocês foi trazer, né, como o RPA, não simplesmente só o RPA, mas o RPA pode estar dentro de um fluxo maior, que passa ali por um processo de aprovação, de um recebimento de um e-mail, que a gente utilizou ali uma inteligência para fazer a varredura daquela informação. Então, né, para que vocês possam ver todo o cenário, como, né, como isso é rico, né, como você pode trabalhar isso dentro da sua organização. Legal, Paulo, do RPA aqui. Bom, obrigado a todos aí pela participação. Agradeço muito pelo tempo de vocês. Espero que tenha sido produtivo, né? De novo, estamos totalmente à disposição de vocês e desejo aí um ótimo dia para todos. Muito obrigado. Não, obrigado, pessoal. Foi um prazer. Até a próxima. Obrigada, pessoal.